Olá a todos. Quando há milhares de anos atrás, o Cristo governador do nosso orbe, conhecido como Jesus, resolveu encarnar a Terra para que pessoalmente pudesse pregar as suas verdades que até hoje alimentam as nossas almas, ele não veio só. Há milhares de anos atrás, milhares de anos antes do seu próprio nascimento entre os hebreus, iniciou-se o grande planejamento para a sua vinda, desde o dia em que prometeu aos então exilados na terra, às colônias exiladas na terra, dentre as quais a colônia conhecida aqui como dos hebreus. Desde aquela época ele já prometera a sua vinda. E desde aquela época o planejamento começou a ser feito. E muitas almas angelicais se colocaram à disposição do Mestre para essa empreitada. Dentre essas almas, uma alma que nós passamos a conhecer como Maria de Nazaré foi destacada de forma especial para que, nascendo na terra, fosse a mãe do Cristo que nasceria, que encarnaria aqui. Assim como ela, muitas outras almas, muitos outros espíritos iluminados em vários momentos nasceram na terra. Não só Maria, mas José, mas João, o Batista, Simeão, Ana, a profetisa, muitos dos profetas, apóstolos, todos eles participando de um grande planejamento, colocados estrategicamente para que criassem a ambiência, as situações para que Jesus tivesse sucesso nessa sua grande missão. E o que nos conta a história sobre essa Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus? Os evangelhos nos trazem poucas notícias, mas nós temos alguns documentos que datam do século XII depois de Cristo, que nos trazem alguns detalhes interessantes e que são considerados para se montar essa história. Contam esses documentos conhecidos como proto-evangelho de Tiago, ou seja, como se fosse um pré-evangelho, porque não foi incluído nos evangelhos, que Maria teria sido nascida em Séforis, que é uma pequena cidade da Galileia, ou em Jerusalém, é o que se supõe. Ela era filha de Joaquim e de Ana, todos judeus, família judia. Esses pais tiveram ela já numa idade avançada para aquela época, onde não se esperava mais que Ana engravidasse, tá? E eles eram considerados como pessoas piedosas, tementes e servidores de Deus, pessoas admiradas no meio dos hebreus. Portanto, eles só tiveram Maria como filha. Acredita-se que ela ficou órfã ainda cedo por causa do avanço da idade dos pais. E Maria foi prometida a um homem de nome José, que era descendente de Davi. E as profecias diziam que o Messias, quando nascesse, nasceria do ramo de Davi. E com certeza José era do ramo de Davi, porque tanto Lucas como Mateus colocam isso nos seus evangelhos. E há a possibilidade, os estudiosos colocam, que também Maria, por parte de pai, descenda do ramo do Davi, o que é normal que eles tenham planejado a união dos dois. E por conta também da possível orfandade, ela já era prometida de José, que passou a partir daí de fazer o papel de seu protetor, até que chegasse a idade do casamento. E aconteceu aquela história que a gente conhece como a Anunciação. Conta Divaldo Franco que Maria deveria ter de 16 para 17 anos,
quando aconteceu esse fato. Ela se retirava, ela estava no poço de Nazaré, onde as mulheres buscam água para suas casas. Se retirou do poço, foi até sua casa, se sentou, quando começou a sentir que estava como que saindo do corpo, entrando num estado de êxtase, ouvindo algumas vozes como se fossem uns cantos de uns anjos, entrando num estado de bem-aventurança que ela não conseguia compreender como uma adolescente. E foi quando ela viu o anjo, que a gente conhece nos evangelhos como Gabriel, um espírito de luz, que também faz parte desse trabalho, desse planejamento, só que não precisou renascer. E que veio trazer a ela a notícia de que ela conceberia Jesus. E ele chega a ela como se a conhecesse. Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele não a chama pelo nome Maria, mas a chama por cheia de graça, reconhecendo ela também uma alma angelical, que tinha uma nobreza de sentimentos, uma evolução espiritual já conquistada. E então ele dá a ela aquele recado que a gente já conhece, de que ela daria luz ao filho, e esse filho ela daria o nome de Jesus. E ela pergunta, mas eu não conheço homem nenhum. E ele coloca, o Espírito Santo descerá sobre ti. E então Maria se cala, e o anjo se cala também. É como se o universo se calasse para ouvir a resposta de Maria. E ela então responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. Nesse momento, Maria aceita e ajuda a transformar a humanidade. E quando ela aceita, ela se coloca na situação de serva de Deus, que não é uma situação qualquer. Serva de Deus significa uma entrega absoluta à vontade divina, à vontade de Deus, às situações que a vida nos traz. Não que a pessoa vai ficar apática, ela vai continuar agindo normalmente, decidindo, mas ela vai passar para um estado de aceitação das situações que lhe chegam. Sem a preocupação, ela não se preocupou naquele momento, mas o que vão pensar de mim, o que vai acontecer comigo, eu engravidar, ela não pensou em nada disso. Ela simplesmente aceitou e se colocou à disposição de Deus. Esse é o primeiro sinal que o Evangelho nos traz da grandeza e é a primeira lição de Maria para todos nós, para todas nós, que ainda questionamos as provações que nos surgem, muitas vezes sem nós termos feito nada, pelo menos que se lembre, que questionamos as dores, os desafios que nos chegam, quando ela, na verdade, se coloca totalmente à disposição. Quando ela está no 9º mês, conta-nos a história que eles precisaram se deslocar de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judéia. É uma longa viagem. Ela já estava se aproximando do 9º mês. E era José, por ser filho de Davi, que precisava ir até lá, porque estava começando um censo que Roma decidiu fazer. E todos os homens precisavam voltar ao local da sua família, e no caso dele era Belém, para lá se registrar. Ele então ele não precisava levá-la, porque as mulheres não participavam, não eram contadas entre os vivos naquela época, só os homens. Mas ele leva Maria, gestante, para que pudesse protegê-la, para que pudesse cuidar dela. E assim eles chegam lá. E a gente sabe pela história que quando chegam lá, eles não conseguiram um lugar em nenhuma pousada. E devido àquela situação, foram aconselhados a buscar uma estrebaria das muitas que tinham na região. E lá eles vão. E lá Maria dá a luz a Jesus. Os hebreus esperavam que o Messias fosse um rei, alguém poderoso,
que descesse dos céus numa grande carruagem guiada pelos anjos e colocasse os romanos para fora da Palestina. E Jesus, na manjedoura, traz a primeira lição para a humanidade e para os hebreus, para quem ele especialmente veio trazer a lição da humildade. Mas não só Jesus, naquela estrebaria, nos trouxe alguma lição. Maria e José também. Maria em nenhum momento questionou, em nenhum momento reclamou por não estar tendo filho na casa dela, por não estar tendo nem os familiares perto dela, como era comum na cultura, ajudando ela a ter aquela criança, por estar numa estrebaria onde tinham animais, onde com certeza não estava limpo, onde só tinha um coxo, a gente conhece pelo nome romântico de manjedoura, mas é um coxo onde os animais se comiam. E ter os dois que limpar aquele coxo, colocar algumas palhas e com os panos que eles tinham, recolher o Cristo que nascia e fazer daquilo o seu primeiro lar, o seu pequeno berço. Em nenhum momento a rebeldia que caracteriza tantas almas que não conseguem avançar na sua evolução. Ela apenas aceitou e mais uma vez disse: que seja feita a vontade de Deus. Receberam a visita dos pastores, souberam da estrela que apareceu por causa do nascimento do Cristo. Receberam, após alguns meses, a vinda dos magos que vieram de tão longe, que colocaram pequenos tesouros ao pé do Cristo, que louvaram. Os pastores passaram depois e falaram para toda Belém do que estava acontecendo. E eles em nenhum momento ficaram mexidos com a sua vaidade. Diz-nos a Boa Nova que Maria apenas guardava esses acontecimentos no seu coração. E José não fica atrás. José faz o papel do grande protetor dessa família. Vejam que eles nasceram com uma missão espiritual. Maria e José nasceram com planejamento espiritual de serem pai e serem mãe, sem holofotes, sem fama. Muitos às vezes questionam: a Maria não era discípula, quem era José? Eles nunca pregaram. Não, eles não nasceram para isso. Existiram os apóstolos que esses sim nasceram com o planejamento de pregar. Maria e José eram para ser pai e mãe. E José foi o grande protetor, responsável pela sobrevivência do Cristo. Eles ficaram de 1 ano a 1 ano e meio em Belém. Possivelmente ele voltou a trabalhar como carpinteiro. Belém é uma cidade melhor, se instalaram lá. Quando José, em sonho, ouviu o recado de novo do anjo Gabriel dizendo: José, pega Maria e teu filho e corre daqui. Foge, porque Herodes está vindo e quer matá-lo. E ele foge para o Egito sem questionar. Poxa, mas eu fiz minha vida aqui, será que esse anjo está mesmo certo? Não, não vai. Não, ele não questionou, ele não duvidou. Ele foi. E por isso o Cristo sobreviveu. Passou mais 1 ano ou 1 ano e meio no Egito, nas comunidades judias que tinham lá. E mais uma vez, 1 ano, 1 ano e meio depois, o anjo apareceu para quem? Para José. Como se José fosse do grupo espiritual do anjo Gabriel. E disse para ele: José, Herodes morreu, o risco acabou. Pega a tua mulher e teu filho e volta para Nazaré. E o que o anjo fez? Ou o que o José fez? Voltou para Nazaré. Maria e José foram o grande suporte para Cristo, o grande suporte para que Jesus pudesse fazer a grande revolução que ele fez entre nós. Conta-nos a Boa Nova alguns detalhes sobre a vida, a infância de Jesus. E coloca que Jesus era um menino que se destacava pela sua brandura, pelo seu olhar meigo, pela maneira com que sorria. E Maria aceitava o seu jeito e admirava
o coração daquela criança que dispensava uma atenção fraterna, um carinho fraterno a todas as criaturas. E era comum Jesus, criança, 7, 8, 9 anos ainda, sair e retornar de mãos dadas com algumas pessoas que eram viajantes, que passavam por Nazaré e que precisavam de ajuda, precisavam de uma hospedagem. Ele entrava e chamava a mãe e dizia pro viajante: entra que a minha mãe vai cuidar de você. E Maria recebia, diz a Boa Nova, com enlevo esses hóspedes inesperados. E via como ele trazia essas pessoas com as suas minúsculas mãos e depositava junto de Maria. E ela os recolhia, os colocava onde descansar, os dava de alimento, via o que eles precisavam e cuidava com todo carinho. E José continuava para o sustento da casa, trabalhando na carpintaria. Chegou uma vez que o Cristo trouxe pelas mãos alguns malfeitores, conhecidos já na cidade, mas que naquele momento estavam numa situação de que precisavam de ajuda. Maria os recebeu e cuidou deles com o aval de José, porque eram os dois naquela casa. Ao mesmo tempo que ela admirava esse Cristo, ela se preocupava, porque sabia, como mãe, que ele era diferente e se preocupava com o que seria dele. Mas existe aí também algo muito interessante. Vejam que Maria, já a partir daí, agia como discípula do Cristo. Conta-nos Divaldo Franco que certa vez Jesus já contava uma idade maior, já é uma criança depois dos 12 anos, depois que já retornava daquela história de que ele tinha ido em Jerusalém e conversado no templo, né, com os sábios, os doutores da lei. E certa vez Maria foi novamente à fonte buscar água e algumas mulheres estavam falando mal de um garoto das redondezas, dizendo que aquele menino estava roubando coisas, que era um ladrãozinho. Então Maria olhou e disse para elas: o meu filho, Jesus, disse que nós não devemos apontar o dedo para a ferida dos outros. Então não falem isso dessa criança. Isso mostra a mãe discípula do Cristo, que já aprendia com ele e já colocava em prática no seu lar e na sua comunidade a conduta que ele já pregava, ainda na sua inocência, mas que já pregava, que já colocava para os pais, para os seus, para aqueles que nos rodeavam. Evidentemente, o Cristo cresceu. Acredita-se que José, marido de Maria, desencarnou ainda quando o Cristo era novo, porque ele também já se casou com idade avançada, e o Cristo assumiu então a oficina para ser carpinteiro e sustentar a sua mãe. E como nós sabemos, ele fez isso até aproximadamente seus 30 anos, quando então começou a sua pregação. Nós vamos conversar sobre essa história, a continuidade dessa história na próxima live. Vejo vocês lá. Até mais.